Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor esteja contigo. Hoje é terça-feira, dia 13/10, e vamos fazer a leitura, partilhar e pedir força a Deus para que nós possamos entender e colocar em prática. O que nós vamos ler hoje está escrito no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 41. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente em todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, unidos e reunidos, no nome do teu Filho amado Jesus. Te pedindo, Senhor, que entre na nossa mente, entre no nosso coração, nos ajude a entender a palavra de Deus e nos fortaleça para que nós possamos viver. Amém. Vamos ler, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Censuras aos fariseus. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que Jesus, poucas vezes ele foi duro com suas palavras. E a maioria das vezes, a sua dureza foi contra os fariseus, contra os doutores da lei, contra os escribas, contra os anciões, ou seja, contra toda aquela cúpula que tinha autoridade de anunciar a palavra de Deus, mas também de viver a palavra de Deus, que é o que a gente percebe que não se viviam. A gente percebe pelo que a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que usava-se muito o exterior. E nós podemos também trazer para os nossos dias de hoje. Nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, nos incluir, me colocar nesse conteúdo, me colocar dentro desse contexto de pessoas que estão autorizadas pela igreja de evangelizar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois do Vaticano II, a igreja autorizou alguns leigos a evangelizar, desde que a evangelização esteja em unidade com a igreja, que a evangelização do leigo católico não deve sair
dos ensinos da igreja. É preciso a gente estudar, aprender o que é que a igreja quer nos ensinar, procurar, pedir a Deus, a unção de Deus, para que nós acreditemos nessa verdade, para que nós possamos anunciá-la. E não só anunciar a palavra de Deus, mas, sobretudo, viver. Devemos olhar para dentro de nós se realmente isso que eu estou evangelizando, isto que eu estou falando, é realmente o que eu acredito. É realmente o que eu vivo. Porque, meus irmãos, devemos ter a certeza de que Deus vê todo o ser, vê o exterior, que isso também nós vemos, né? Quando as nossas ações exterior está agindo, as pessoas veem, né? Mas as nossas intenções, o nosso interior, só quem vê é Deus. Por isso temos que ter cuidado para sermos coerentes com o que nós falamos, com o que nós ensinamos, que esteja dentro da gente, dentro das nossas convicções. Quando Jesus falou que se eles dessem a esmola de tudo que eles possuíssem, eles se purificavam, é Jesus anunciando para a gente a caridade. A caridade sempre foi o ponto forte do cristão. Porém, a caridade não pode ser só exterior. Ou seja, não deve ser só exterior. É preciso que venha de dentro do nosso coração aquele desejo de ajudar a quem está necessitando, se entristecer com aquela pessoa que está triste e se alegrar com aquele que está alegre. O maior ensinamento de Jesus Cristo na palavra de Deus é o amor. O amor, ele está acima de toda a lei. O amor que Deus quer que nós praticamos, ele sempre supera toda a lei. Tem um exemplo na Bíblia, eu falei alguns dias atrás. José, o esposo de Maria, descobriu que Maria estava grávida e aquele filho não era dele. Ele poderia ter pego Maria e ter levado para as autoridades para que ela fosse apedrejada. José foi, o amor que José tinha por Maria foi acima da lei. Ele preferiu sair escondido e deixar Maria grávida e ele que ia ficar defamado. Só para a gente entender que o amor que Deus quer da gente deve ser maior do que qualquer lei. Uma vez perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos. Ele disse, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo é semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. E amar é querer o bem, amar é ajudar, amar é sempre fazer alguma coisa por essa pessoa que está necessitando, que é o seu próximo. Pode ser a minha esposa, pode ser minha filha, mas também pode ser um desconhecido. Isso é o que agrada a Deus, meu irmão. E é esse ensinamento, meus irmãos, que Jesus quer nos passar hoje. Que nós olhemos para as nossas ações, para que as nossas ações condigam com aquilo que eu penso, com a intenção que eu estou. Se eu estou agindo
de aparência para agradar a um ou a outro, eu posso estar vivendo da mesma maneira dos fariseus. Por isso eu preciso pedir a Deus a graça para desejar a praticar o bem. Eu posso pedir a Deus, Senhor, eu não quero ser hipócrita. Senhor, eu não quero ser demagogo. Senhor, eu não quero ser um fariseu. Eu quero ser um cristão como Maria, quero ser um cristão como os santos, quero ser um cristão como os apóstolos. Entregar toda a minha vida para viver a vida de Deus, para ajudar neste reino de Deus que já se faz presente no meio de nós. É esse ensinamento que Jesus quer nos dar hoje. Cuidar do nosso interior, limpar, purificar o nosso interior, porque quem fez o meu interior foi Deus e foi Ele quem fez todo o homem por completo. A palavra diz que Deus fez o homem de barro e soprou nas suas narinas e ele veio a ser um ser vivente. Então Deus fez o interior e o exterior. E que Deus possa verdadeiramente nos ajudar a viver sem hipocrisia. Que Deus possa nos ajudar a viver sem viver como os fariseus viviam. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os males. Amém. Meus irmãos, curta os nossos vídeos, compartilhe e inscreva-se, para que essa evangelização se espalhe a toda a criatura. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos.